Jó capítulo 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala minha língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim, e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos, e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma, e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me. Cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Jó capítulo 34. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhemos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que obram a iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça.
pois retribuirá ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? Quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre. Porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna, e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram, e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e esse ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te, segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-ão, dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Oxalá fosse Jó provado até ao fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele as palmas, e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás o que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde,
por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abre Jó a sua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Jó capítulo 36. Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança, e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade, e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, e, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer: praticar-se em justiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras, que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam, e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens, e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago, e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos, e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Jó capítulo 37.
Sobre isto treme também o meu coração, e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena, sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os teus ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendesse com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Jó capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, desse ordem à madrugada, ou fizesse a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz,
e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus, e